eu não vou discutir aqui, ou melhor, debater o conceito de realidade. Vou assumir a questão, a pergunta que me coloca, digamos, na realidade enquanto significado daquilo que é o mundo sensível que nos rodeia. E portanto, nós, com eles, estabelecemos um processo tensional de descodificação daquilo que nos rodeia. Bom, uma questão relevante é, de facto, a mitificação do facto, da realidade. E alguns intelectuais até falam da mitificação da história ou da mitificação de acontecimentos do cotidiano. Nesta asserção, eu entendo a questão que me coloca extremamente pertinente. E devo dizer, falando do meu país, do nosso país, de Portugal, que nós temos um complexo mitológico extremamente rico, de uma valência universal, sobre o qual tenho escrito e dito alguma coisa relativamente a isso, mas essa, digamos, valência ecuménica da nossa mitologia, provavelmente até porque Portugal está situado num lugar privilegiado de interseção entre dois mundos, digamos, entre o arco cultural atlântico do norte da Europa, que vai até ao Mediterrâneo, diria mesmo o Mediterrâneo Oriental. Portanto, Portugal está situado e foi sempre referenciado nessa relação de ponto central de um périplo, já agora, enfim, até me faz recordar o périplo de Avieno, o périplo marciliano de Avieno, que realmente faz esta trajetória que passa pela terra de Ofiusa, mais tarde conhecida como Lusitânia, mas como local, digamos, propenso a uma construção mitológica complexa que, aliás, ainda hoje preenche, digamos, o nosso inconsciente coletivo em diversas dimensões, de norte a sul do país, nomeadamente visível na cultura popular, nas suas expressões religiosas, espirituais, etnográficas ou folclóricas, tradicionais, na nossa maneira de ser, por exemplo, aquilo que Cunha Leão nos fala sobre a essência de ser português e outros, muitas vezes também reporta ou conexa com esse enorme fundo mitológico que ainda hoje estrutura subjacentemente o nosso pensamento. E não digo mais nada, veja-se o caso da saudade, que não é algo que foi criado no século XVIII, XIX, XX, não, é muito mais antigo na sua própria essência ontológica. E, portanto, essa questão do mito, poderão dizer que é uma construção fictícia e uma interpretação errónea, não objetiva, exigida pela história ou pelo rigor científico da história, mas eu diria, quanto a isso, que não me interessa ou não será tão importante essa discussão, porque quando um mito envolve todo o nosso pensamento, toda a nossa conduta, toda a nossa maneira de ser e entrou em algumas das nossas características básicas substantivas, então o mito não pode ser acusado de ficção, ela é uma realidade objetiva que condiciona o comportamento dos seres humanos e, neste caso, o português. Quer a saudade, quer o sebastianismo, quer as visões milenaristas messiânicas, quer o Quinto Império, quer o Império do Espírito Santo, quer o juramento de Dom Afonso Henriques em Ourique, quer a morte ou desaparecimento de Dom Sebastião em Alcácer de Quibir e depois o sebastianismo que aí, até aos nossos dias, relativamente às propostas do novo movimento da filosofia portuguesa, hoje estão atuando na nova área, é uma não solução de continuidade que se verifica desde tempos imemoriais até à atualidade e que, porventura, não tem nada de passadismo, tem a ver com uma lição espiritualista, quiçá, que falta neste momento à Europa. Nesta relação, nesta questão altamente espiritualizada,
que foi trabalhada intelectualmente ao longo dos séculos, até aos nossos dias, que Portugal pode também aqui dar uma contribuição à consciência do que é uma cultura europeia, que falta neste momento na tomada de decisão nos centros de decisão políticos mais altos da União Europeia. Eu devo dizer que o mito não é algo unitário, não há um mito, é uma complexidade mitológica. Há várias versões dos mitos. Portugal tem N versões dos mitos. Portugal tem, nesse aspecto, algo a dizer relativamente, por exemplo, falando de cor, ao mito da divinização das dinastias, que já se colocava, por exemplo, com Frederico Barbarroja, ou mesmo com Carlos Magno, ou mesmo com a dinastia Merovingia, por exemplo. E mais tarde vai descambar na divinização dinástica dos reis. São governantes por desígnio divino, e que depois vai consubstanciar absolutismo, etc. por aí fora. Mas esta divinização em nós começa muito visível já com as tradições que envolvem o nosso primeiro rei. Mas eu diria mesmo que há uma espiritualização subjacente muito mais antiga que a construção do Condado / Reino de Portugal. Essa mitologia riquíssima obriga a uma mitoanálise que tem sido objeto de alguns, infelizmente não muitos, pensadores intelectuais do campo das artes, da antropologia, da sociologia, da filosofia, mas que merece a pena nós, enquanto maçons, também começarmos a nos preocupar em termos de investigação, de questionamento sobre esta vasta matéria e que vai, no fundo, também justificar não só a observância de uma grande loja soberana de Portugal, como também, e aí é muito importante, o rito português, os seus fundamentos filosóficos, teológicos, e étnicos e mitológicos.